Então vamos, nesse momento, fazer nossa prece, elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Querido Deus, Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos essa oportunidade valiosa de aqui estarmos em seu nome para tentarmos compreender um pouco mais de suas leis, refletir sobre esses assuntos tão importantes da nossa vida. Pedimos que nos envolvam com a sua luz, com o seu amor, com a sua misericórdia. Harmonize nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que possamos melhor compreender os ensinamentos que aqui são estudados. Que os amigos espirituais que fazem parte desse trabalho estejam presentes, neutralizando nossas dificuldades, afastando as vibrações negativas e nos ajudando a estarmos atentos, a nos inspirarem, a estarmos envolvidos nesses sentimentos do bem, nesses sentimentos da fé e da caridade. Que possamos aprender e praticar todos esses ensinamentos em nosso dia a dia. Inspire, por favor, a nossa irmã, para que faça o uso da palavra e se torne compreensível. Esteja conosco, hoje e sempre que assim seja. E com vocês, Valéria. Vamos lá. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Feliz Ano Novo, né? Porque a gente está aí hoje, é o meu primeira palestra do domingo. Semana passada a gente já teve a Sueli fazendo uma palestra muito boa também sobre o tempo, que vale a pena também assistir, como disse a Josi. Dá para ouvir no rádio, dá para assistir pelo celular, nas redes sociais, então fica aí, né, a dica para assistir a palestra, porque ela fala muito bem sobre o tempo, sobre as oportunidades que a gente tem. Ela dá uma dica ótima, né, que ela chama as dicas da tia Grace, excelente, né, tentei anotar lá e começar a praticar, né, não é tão fácil, mas a gente já tem que começar o ano buscando fazer alguma coisa diferente, né? Bom, e hoje eu trouxe esse assunto que a Josi até falou, nossa, que tema poético, né? Isso foi, claro, a inspiração dos amigos, dos reencontros e recomeços, né? E eu achei interessante, porque a gente vai falar sobre a reencarnação, sobre o nascer de novo, né? E aí, também associada à sabedoria divina, que nos dá essas oportunidades que são tão necessárias. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, vamos estudar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, né? Mas sejam todos aí bem-vindos, que a gente tenha mais um ano aí na nossa casa, de oportunidade, de aprendizado, de vir aqui, porque a gente, né, é tão bom a gente poder assistir pela internet, a hora que a gente quer, mas vir à casa espírita é importante. Porque quando a gente chega aqui, quando a gente passa por aquela porta, a gente já recebe boas vibrações, a gente recebe, né, pessoalmente esses fluidos que tem aqui, que já vão sendo trabalhados antes da gente chegar aqui. E a gente está aqui, é uma troca de fluidos, depois a gente passa para os passes. Então é importante a gente estar aqui e que a gente nunca perca a oportunidade de vir à casa espírita, de confraternizar, porque a gente também aqui encontra uma família, né, que é a família da casa espírita, onde a gente se sente aconchegada. É importante, né, esse convívio aí. E aí, falando de reencontros e recomeços, e como é que a gente pode falar que esses reencontros, esses recomeços acontecem na nossa vida? Primeiro, através dos nascimentos, né? Todos nós aí temos pequenos que estão chegando aí na nossa família, que estão espíritos, né? Que chegam a todo instante, que chegam aí a todo ano, todo mês tem alguém chegando aí na nossa família. Então a gente fica observando às vezes aquele bebezinho ali que está vindo. E aí a gente vê, nossa, que oportunidade, né? Um reencontro com aquela família
e um recomeço para aquele espírito que está reencarnando, né? Outra situação em que a gente tem esses reencontros e recomeços, que é uma coisa muito interessante que acontece, é através da adoção. Porque quando a gente fala nascimento, a gente acha que é só, né, quando a mulher ali gesta, mas também tem os casos de adoção. E as pessoas que costumam adotar crianças, né, que escolhem, fazem essa escolha, também é muito interessante. Porque não é por acaso que vai ser escolhido. As pessoas costumam até dizer que eles é que são escolhidos, né? As crianças é que escolhem aquelas pessoas que estão ali. Então, esses seres também, esses espíritos também chegam através desse processo da adoção. Outros reencontros e recomeços que a gente tem através dos laços espirituais que a gente tem com as pessoas, né? E a gente consegue obter esses laços espirituais através da família, que é o primeiro núcleo ali que nos recebe, né, mais próximos ali, família, através das amizades. Quantos amigos nós temos que a gente sente realmente, que a gente conversa? Pode ser que a gente até nem conviva muito com essas pessoas no dia a dia, mas basta meia hora do momento que a gente tem para conversar, para tomar um café, que a gente se encontra, parece que é amigo da vida inteira e que convive com a gente, né? A gente se sente ali acolhido, se sente seguro com aquela pessoa. Então, os laços espirituais através da amizade. No ambiente de trabalho, porque nós sabemos que nós viemos para cá para exercitar, né, um trabalho, desenvolver aí a nossa inteligência, as nossas habilidades. Então nós conseguimos também ter muitos amigos e pessoas com quem a gente estabelece esses laços espirituais no trabalho, na escola. É tão bom quando a gente tem aí, estuda às vezes vários anos aí com algum grupo de pessoas e a gente consegue se reunir, se reencontrar, porque às vezes a gente passa ali anos na escola, anos ali convivendo com aquelas pessoas no dia a dia, enfrentando os desafios, né, do aprendizado numa escola, e você também desenvolve amizades e laços espirituais. Na casa espírita, como eu já disse, né, vir à casa espírita é importante porque a gente se sente envolvido pela espiritualidade. Nós aqui nessa casa, que já tem mais de 100 anos, vai fazer 106 anos, nós também temos esses laços espirituais com os fundadores da nossa casa, que estão ali, ó, no cantinho ali, né, foram os que fundaram essa casa, que sempre prezaram pela divulgação dessa doutrina, por tantos espíritos amigos que já passaram por essa casa, já estiveram aqui encarnados, aqui divulgando, trabalhando na reunião mediúnica, trabalhando no curso. Tantas pessoas que vêm, que já ajudaram e que já fizeram a passagem e hoje continuam fazendo parte dessa família espiritual, só que estão desencarnados, mas continuam nos ajudando, nos intuindo nos trabalhos. Porque a preocupação que eles tinham de o trabalho continuar, nós hoje também temos, né? A Josi falou aqui da nova diretoria aí, que a gente vai ter a eleição, então a gente, né, quer que todos participem, porque essa casa é importante para nós, porque a gente sente aqui realmente esses laços espirituais. E como família, não pensem vocês que é tudo flores, que são tudo flores, não. De vez em quando a gente tem os nossos arranca-rabos, os nossos desentendimentos, normal. Porque se nós temos essa dificuldade de nos relacionar conosco mesmos, por que nós não vamos ter com o nosso semelhante? Mas sempre buscando essa fraternidade, esse respeito que a gente deve ter na família. Então a gente traz isso também para a casa espírita, onde a gente convive, né, com os nossos afetos e desafetos. A gente tinha a nossa querida Valzali Bala, que ficou muitos anos aqui nessa casa. Ela costumava brincar falando que a gente era quadrilha antiga, né? Porque nós estamos aqui numa oportunidade de aprendizado dessa doutrina. Desafio que para nós é grandioso, porque nós aprendemos essa doutrina, nós temos o conhecimento, a gente faz um trabalho de divulgação. E aí a gente vai vendo a nossa responsabilidade, que
que também é grande, porque a gente conhece. E não basta só conhecer a doutrina, a gente tem que transformar esse conhecimento maravilhoso, tem que transformar todos esses recursos que a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia. Conhecer é importante, mas transformar esse conhecimento na nossa vivência, no nosso dia a dia, com essas pessoas aqui nesses ambientes, da família, do trabalho, da sociedade, é extremamente importante e também extremamente desafiador. Porque em família, a gente não está ali só com espíritos amigos, não. Há aqueles espíritos que são diferentes, que são muitas vezes antipáticos, que pensam muito diferente, mas que estão ali reunidos para receber novos conceitos, novos exemplos, né? E Deus, na sua sabedoria, permite que isso aconteça. Então, quando a gente vê, né, um neném ali, um espírito chegando ali, todo bonitinho, a gente fica perguntando, quem será que está voltando, né? Será que é alguém que já conviveu com a gente muito tempo? Será que é um afeto? Será que é um desafeto? Né? E é muito importante, como nós vamos ver, e faz parte da sabedoria divina, o esquecimento do passado. E é interessante porque a gente vai estudar sobre isso, mas isso é uma questão que as pessoas às vezes não compreendem. Muitas pessoas não acreditam na reencarnação porque elas alegam isso. Como eu já vivi outras vidas se eu não lembro? Como que eu posso acreditar nisso se eu não lembro de nada? Por que eu não lembro? Por que o esquecimento? E nós vamos ver, vamos entender direitinho. Então, aqui no Livro dos Espíritos, nós vamos entender a oportunidade que a gente tem, né, nos recomeços. Tá lá, Encarnação dos Espíritos. É a questão 132 do Livro dos Espíritos. Tá lá. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja, por quê? Qual é o motivo que a gente tem que deixar o plano espiritual, que é a vida verdadeira, e encarnar? Por que a gente tem que deixar? Por que a gente tem que assumir? Por que a gente tem que nascer? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta dos espíritos. Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Mas entendamos aqui expiação não como castigo, mas a expiação no sentido da reparação, da educação, né? A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Ou seja, a gente vem para se aperfeiçoar e também para colaborar, porque nós somos importantes. Não pensemos, né, que a gente vem para cá e que a gente não tem importância nenhuma, não. O nosso desenvolvimento intelectual, o nosso desenvolvimento moral, o trabalho que a gente faz, ele é muito importante, porque ele também vai ajudar ao desenvolvimento da Terra, que é o planeta onde agora nós estamos encarnados. Planeta de provas e expiações, onde espíritos estão em expiação e provação. Somos nós. Então nós também podemos auxiliar o desenvolvimento e o progresso desse planeta, com o nosso trabalho, com o trabalho voluntário, com o cuidado que nós temos que ter com esse planeta, tratando bem dos recursos, porque a gente precisa dele. Nós estamos aí passando por um período que é até um pouco atípico, né? Porque o verão já costuma ter muita chuva. E se vocês observaram, a gente está num calor muito intenso e chovendo pouco. Então a gente já começa a ouvir falar de racionamento de água. A gente vai aí, às vezes, nessas nascentes, nas cachoeiras tem pouca água, porque não está um fluxo normal de chuva. E a gente vai, às vezes, alterando, né, esse equilíbrio da natureza
sem levar em conta que nós somos os principais prejudicados. Né? A gente tem que observar, então a gente precisa estar aqui se desenvolvendo e ajudando também, né? O planeta e ao nosso semelhante. É para executá-la que ele, né, o espírito, toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Aí vem um comentário de Kardec. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, a finalidade da encarnação, ela é muito nobre. Ela é muito importante para nós. Porque quando a gente estuda, eu costumo às vezes falar muito isso no estudo na terça-feira, que quando a gente fala de encarnar, de nascimento, parece uma coisa banal, parece uma coisa simples, que a gente faz assim a toda hora. Não. Para nós retornarmos, nós temos um projeto, uma preparação. Nós escolhemos, né, essas provas, essas expiações que nós vamos passar aqui. Porque quando nós estamos na erraticidade, né, entre uma encarnação e outra, quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem acesso às nossas vidas passadas, né, aos problemas que nos causaram, que nós causamos ao nosso semelhante. Então, quando a gente está no plano espiritual, a nossa visão ela é maior, ela é mais abrangente do que quando nós estamos aqui. Até porque quando a gente está aqui, a gente esquece. Mas a gente guarda aquela intuição, né? E é um momento, os espíritos falam, que o nascimento também é um momento de aflição para o espírito. Porque você faz escolhas, você se programa para encarnar com todo um objetivo, com todo um planejamento a ser cumprido. E aí dá muita aflição, porque a gente não sabe, ao vir para cá, se a gente vai dar conta, né? De fazer o que a gente se comprometeu, de lidar com aquela pessoa difícil, de estar ali naquela família, com aqueles espíritos numa nova oportunidade, porque são espíritos que nós já prejudicamos muito ou que nos prejudicaram muito. Então, a gente vê que a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Né? A primeira pergunta, né, que Kardec faz aos espíritos é essa, está lá no Livro dos Espíritos. O que é Deus? O que é Deus? Não é quem é Deus, é o que é Deus. E os espíritos respondem muito claramente. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus não fez nada de errado, nenhuma lei sua é equivocada. Tudo que ele criou, as suas leis, nós, toda a criação, ela é perfeita, ela é sábia. Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso. Nós ainda estamos muito longe de compreender o que seja isso. Primeiro que a gente fala infinito, a gente não consegue absorver nem entender o que seja infinito, uma coisa que é infinita, que não tem começo, que não tem fim. Então é infinitamente misericordioso. Nós ainda não temos condições intelectuais, morais, de nos aprofundar nesse conceito que os espíritos nos trouxeram. Mas já podemos começar a pensar de uma forma diferenciada, com os conceitos, com as explicações que os espíritos vieram nos trazer. Porque nos fala da reencarnação, nos fala quem somos, o que nós estamos fazendo aqui e o que nos aguarda, para onde nós vamos ao deixar essa encarnação. Né? Quando nós fizermos a passagem, quando nós desencarnarmos, quando a gente morrer, né? É tudo a mesma coisa.
Porque a gente vai deixar essa matéria, a gente vai deixar esse corpo e vai retornar ao plano espiritual. Então Deus cria essa multiplicidade das encarnações. A gente tem uma finalidade muito nobre. E a cada encarnação que a gente tem, a gente se aprimora, a gente cresce, a gente se aperfeiçoa. E aí a gente vai lá para a questão 171 do Livro dos Espíritos, que fala da justiça da reencarnação. Tá lá, questão 171. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação. E essa palavra dogma aqui, não confundamos com dogmas de fé cega, não. São dogmas no sentido de princípios filosóficos, né, de preceitos. Então, sobre o que se funda o dogma, ou seja, os princípios da reencarnação. Os espíritos respondem: sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria muito injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não depende deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aí agora vem um belíssimo comentário de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la, com as provas da vida corpórea. Mas, na sua justiça, permite-lhe realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Porque, meus queridos, nós sabemos que todos nós espíritos saímos de um ponto, que é o da ignorância e da falta de conhecimento, né? Somos criados simples e ignorantes. E o que nos aguarda é a perfeição. Lógico que a perfeição relativa. Então, a gente pensa, como a gente que é criado simples e ignorante pode chegar à perfeição? Honestamente, vamos pensar, vamos raciocinar. Será que a gente conseguiria isso numa única oportunidade? Pensem aí vocês, com o respeito que a gente tem que ter com as nossas dificuldades, com as nossas imperfeições, numa única oportunidade, a gente vai deixar ainda de ser egoísta, de ser orgulhoso como a gente é? Uma única oportunidade. E aí, Deus dá uma chance, e aí no final, se a gente se sair bem, nós vamos para o céu, viver em contemplação. Se a gente fica mais ou menos, a gente fica no purgatório. E se a gente é muito mal, se a gente ainda não conseguiu melhorar, a gente vai para o inferno. E aí a gente vai ficar lá ardendo nas chamas do inferno. Nós vamos ficar lá sendo perseguidos, sofrendo. Isso está de acordo com a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas? Isso está de acordo com um Deus que é infinitamente justo, bom e misericordioso? Não dá, não fecha. E aí, como que a gente sai desse ponto e chega no outro? Através da reencarnação. Através das existências sucessivas. Porque a gente vai se aprimorando, a gente vai ganhando conhecimento, a gente vai aprendendo sobre o bem e o mal, a gente trabalha e desenvolve o nosso livre-arbítrio. Porque nós, queridos, temos livre-arbítrio, nós somos livres para fazer escolhas, mas nós ainda temos dificuldades de fazer escolhas, porque nós somos espíritos imperfeitos. E muitas escolhas que a gente faz ainda são baseadas no nosso egoísmo, no nosso orgulho, no melhor para mim e para minha família. E o problema é do outro. A gente ainda não conseguiu entender ainda e praticar a verdadeira fraternidade, a verdadeira caridade. Isso ainda está distante de nós.
Nós aqui já temos algumas oportunidades que a gente não deve perder de fazer isso, de praticar o autoconhecimento, o amor próprio, porque os 10 mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como si mesmo. Se eu não me amo, se eu não me respeito, se eu não procuro me conhecer, me acolher com amor, como eu vou fazer isso com o meu semelhante? Eu não vou conseguir. Se eu não aprender que eu sou realmente um espírito ainda imperfeito, mas que depende de mim, depende das minhas escolhas, depende da minha vontade de melhorar, aí sim eu vou entender o outro. Eu vou deixar de ser menos egoísta, eu vou aprender a ter mais empatia com a dor do outro. Porque a gente julga muito até o momento que a gente passa por aquilo que o outro passa. E aí a gente vê, nossa, a pessoa passou por tanta dificuldade, eu podia ter ajudado de alguma forma, eu não ajudei. Não ajudei fazendo uma visita, não ajudei fazendo uma prece, eu não ajudei de forma nenhuma, eu simplesmente fui indiferente. E aí, quando a gente sofre a indiferença, a gente sabe como dói. A gente ser indiferente com o próximo. A gente não ter um pingo de empatia, a gente não se preocupar com o próximo, a gente querer tudo de bom para mim e para os meus, e o resto, né? A gente vê pessoas, às vezes, em situação de vulnerabilidade social, que estão em situação de rua. Qual é o nosso julgamento muitas vezes? Ah, eu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas, fulano é um preguiçoso, fulano é um cachaceiro. Sem saber a história de vida daquela pessoa. Sem saber por que ela está lá, naquela situação de rua. E o que eu posso fazer por aquela pessoa? Às vezes eu não tenho que dar com dinheiro, e não é dinheiro. Às vezes é enxergar aquela pessoa, às vezes é dar um bom dia, às vezes é cuidar daquela pessoa. E a gente acha, não, isso não sou eu que tenho que fazer, isso é a prefeitura, o Estado. É a prefeitura e o Estado? E o governo federal que tem que administrar a nossa caridade? Que tem que administrar o que nós temos que fazer? O que está ao nosso alcance fazer muitas vezes? Sim, eles têm que fazer. Mas se eles não estão fazendo, façamos o que a gente puder. Nos dediquemos o nosso tempo a um trabalho voluntário. Tantas casas aí precisando de ajuda. Tanto trabalho voluntário que precisa ser feito. Ah, eu não tenho dinheiro. A gente acabou de passar pelo final do ano, né? E as pessoas, não, se eu ganhar, então que a Mega Sena ficou acumulada aí. Não, eu vou ajudar as pessoas. E será que você só ajuda as pessoas com dinheiro? Será que essa é a única forma que a gente tem que ser caridoso? Será que não é um telefonema, não é uma conversa, não é aprender a escutar o que o outro tem a dizer? Será que isso não é caridade? Será que isso você só faz com dinheiro no banco? Será? É que a gente tem que pensar sobre isso. Então, continuando aqui, ó. Isso aqui já foi. Sim. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserdará para sempre do bem supremo e que ele poderá conquistá-la através de novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem.
Qual é aquele que ao fim da sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois esta experiência tardia não estará perdida. Ele a aproveitará numa nova existência. Então, olha que perfeição, olha que processo educativo de acordo com a justiça divina. Quando a gente não consegue, né, se sair bem numa encarnação, nós não estamos condenados. A nossa sorte após a morte não está fixada. A situação que nós vamos estar quando nós desencarnarmos é o que nós estamos fazendo agora, com as nossas escolhas. São as oportunidades que a gente tem naquele ambiente familiar difícil, naquele ambiente de trabalho, naqueles desafetos que nós temos, né, nas nossas inimizades. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de aprender a ser caridosos, né? E o que é a caridade? A caridade não é só a caridade material. Como a entendia Jesus, é o perdão das ofensas, é a indulgência para os erros alheios, é a benevolência para com todos. E isso, meus queridos, não é uma tarefa fácil, nós sabemos que não é. Muitas vezes nós deixamos essa oportunidade passar e levamos em muitas e muitas existências em nós, no nosso espírito, essas mágoas, esses ressentimentos que nos acompanham, porque nós somos espíritos imortais. Todo bem, todo mal que habita em nós faz parte do nosso espírito. E é isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que buscar trabalhar nessa encarnação. Desenvolvendo a nossa inteligência em nosso benefício, em benefício do nosso semelhante. Ajudando como a gente puder. Trabalhando a nossa moralidade, aprendendo a se perdoar, a se olhar com carinho. Porque muitas vezes a gente nessa caminhada, a gente se cobra muito. E a gente se cobra uma perfeição que a gente ainda não tem. A gente cobra do outro uma perfeição que o outro também não tem. Mas a gente exige muitas vezes que o outro proceda de uma maneira que a gente não é capaz de proceder. Mas a gente exige. Às vezes a gente é muito exigente com o nosso semelhante. A gente falta com a caridade com ele. Porque ele também é limitado, ele também é imperfeito, ele também tem qualidades e defeitos, tem um lado bom e tem um lado mau, tem luz, tem sombras. Isso faz parte de cada um de nós. E que a gente possa buscar trabalhar isso e aproveitar essa encarnação. Porque se está difícil, se esse lugar onde a gente está difícil de florescer, foi exatamente aí que a gente pediu para estar. Foi exatamente aí que estão as nossas escolhas. Né? E aí a gente entra agora no item, né, que eu disse sobre a perfeição e a sabedoria divina, que é o esquecimento do passado. Por que que a gente não lembra? Vamos lá. Ver se isso aqui tem cabimento, né? Se isso aqui é lógico. Se nos diz a razão é o coração. Esquecimento do passado. Continuamos no Livro dos Espíritos. A questão é a 392. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Por que quando a gente está aqui, a gente não lembra das nossas existências passadas? O homem nem pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo, ou seja, Deus assim determinou. Por quê? Kardec continua perguntando. 393, olha a pergunta de Kardec. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas das quais não se recorda?
Isso é lógico, né? Pô, mas a gente tem que resolver problemas e lidar com situações, por que a gente não lembra, né? Como pode aproveitar-se da existência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Será concebível que as tribulações da vida... Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição, se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu. Mas desde que não se recorda, cada existência para ele é como se fosse a primeira. E é assim que ele sempre há de recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? Olha que pergunta que Kardec fez aos espíritos. Ou seja, não seria mais fácil a gente reparar uma falta se a gente lembrasse qual ela foi? Não seria mais, melhor? Olha a resposta dos espíritos. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Vê as faltas cometidas e que são a causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária a reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquela por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas ao seu adiantamento, e pede a espíritos que lhe são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. E quem é esse espírito superior que nos acompanha? Vocês sabem quem é? Nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Ele está ali com a gente o tempo todo. Por isso a importância da prece, da gente se conectar, da gente se fortalecer nessa comunhão, porque ele sabe, ele estava lá, junto com a gente. E ele está aqui para nos chamar a atenção, para nos alertar quando a gente começa a se desviar muito do caminho. Está aqui, sempre com a gente. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si próprio e ascenderá na hierarquia dos espíritos, quando voltar para o meio deles. E aí vem um comentário de Kardec. Se não temos, durante a vida corpórea, uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concedido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Olha só que maravilha, por que a gente não tem condições de lembrar? Porque nós temos tendências instintivas que não são boas.
né? Ele fala aqui sobre o assassínio, várias coisas, né? Várias tendências, várias dificuldades que nós temos nos trazem essa lembrança, essa intuição, né? Todos nós sabemos aonde o nosso calinho aperta, né? Onde é o calcanhar de Aquiles, que é aquele pontinho lá, que se alguém mexer, né? A gente sabe o quanto de orgulho, o quanto dói às vezes a gente ser criticado, o quanto é ruim às vezes a gente, sei lá, se comparar com outra pessoa e se achar inferior, ter os nossos ímpetos que nós temos de raiva, porque sim, queridos, a raiva, o medo, todos nós temos. Isso faz parte ainda da nossa natureza. A questão é a gente ter essa consciência que nós temos isso. É termos consciência dessas tendências instintivas que nós temos. Porque não precisa a gente saber com detalhe o que a gente foi em outras vidas. Se hoje nós temos dificuldades ainda em alguns pontos, em algumas situações da nossa vida, é exatamente aí que a gente precisa trabalhar. É exatamente aí que a gente precisa se dedicar. Né? Se eu sou muito invejoso, se eu sou muito ciumenta, se eu quero ter poder, se eu quero controlar. E se a gente for perguntar, tem gente que tem mais, tem gente que tem um pouquinho, mas todo mundo tem. Né? Essa coisa de querer controlar, do poder. Às vezes a gente fala, né, quer conhecer uma pessoa, dá poder. Né? Às vezes um cargo de chefia, síndico de prédio, né? Qualquer coisinha que a gente pode, às vezes, botar as asinhas de fora, a gente coloca. Né? Porque a gente gosta disso, a gente tem essas reminiscências. E nós temos aí uma longa trajetória. Nós não somos, né, surgimos no momento do nosso nascimento, não. Nós somos espíritos que já vivemos, que já estivemos aqui nesse planeta ou em outros, com experiências que foram boas e outras que não foram muito boas. Então, se a gente lembra com detalhe, olha o inconveniente que seria. Olha como seria difícil, às vezes hoje a gente na nossa família, com aquele familiar complicado, ou a gente é o familiar complicado, eu sempre falo isso, que a gente sempre acha que é o outro, mas às vezes o familiar complicado sou eu, né? Então, imagina se a gente já tem aquela estranheza muitas vezes ali com o irmão, com uma mãe, com o pai, e aí isso piora às vezes quando vão chegando os agregados, né? A coisa vai aumentando, porque às vezes é o núcleo só vai aumentando e a coisa vai, às vezes, vai complicando mais. Imagina se a gente lembra que aquele bebezinho lindo que está chegando ali na família foi um grande inimigo, foi alguém que numa outra existência desgraçou a família toda. Será que a gente ia amar aquele serzinho da mesma maneira? Será? Que a gente ia gostar desse reencontro? Será? Como que seria? E a gente tem que agradecer o esquecimento. Porque se a gente não lembra, a gente sabe aonde a gente tem que melhorar, né? Continuando aqui, ó. Vamos lá. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade
que um véu seja lançado sobre ele. Porque nós temos, queridos, né, experiências desagradáveis. Nós sofremos essas experiências, nós fizemos essas pessoas passarem por experiências difíceis. Então, recordar não é recordar só da nossa existência, é recordar da existência do nosso núcleo familiar, dos nossos desafetos que nós temos. Porque a gente tem, né, aquela coisa também da simpatia, de ter amigos, como eu disse, que a gente mantém laços espirituais antigos, que a gente chega aqui, que a gente se identifica com aquela pessoa. Nossa, parece que eu conheço você há muito tempo. E realmente ali nasce uma relação de amizade, de confiança, de companheirismo. Mas temos também relações que são antipáticas. Pessoas com que a gente tem dificuldade, que a gente traz uma certa desconfiança íntima, sem aquela pessoa, na atualidade, na atual existência, ter feito nada. Mas a gente já tem o pé atrás com aquela pessoa. Nossa, eu não consigo confiar. E quando isso se passa dentro da nossa família, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Porque nos traz aí uma responsabilidade, nos traz muitas vezes um sentimento de culpa. Por que eu não amo essa pessoa? É meu irmão, é minha mãe, é meu pai. Por que eu não confio? Por que eu não tenho um bom relacionamento com essas pessoas? E a única explicação, queridos, está aqui. Nas existências anteriores que a gente já teve com essas pessoas. Mas não é importante para nós saber detalhes, não. É o que ele fala, é a nossa consciência e as tendências instintivas, que a gente tem que trabalhar agora, no presente. Nesse momento é que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar, de se reajustar com aquelas pessoas, para que a gente, no futuro, possa voltar de uma forma diferente, com mais amor, com mais harmonia, voltar a conviver com aquelas pessoas. E aí agora, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 5º, que fala sobre bem-aventurados os aflitos, também tem um item que fala do esquecimento do passado. E aí vamos ler um trechinho aqui, ó. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência, tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto, daquilo de que se haja cumprido, corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo o que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária. A gente não lembra nessa existência, quando a gente está encarnado. Semelhante a que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que no dia seguinte nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, com a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe porque sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas na falta de uma recordação exata,
que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Né? Isso aqui também é muito importante, porque às vezes a gente, em certos momentos da nossa vida, a gente se questiona muito, a gente se pergunta muito, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Não é possível que eu fui escolher passar por determinada situação, estar nessa família, né? Todos nós passamos por isso. Todos nós temos esses questionamentos, esses embates com nós mesmos. E o que a gente tem que fazer? A prece, que é a conexão, como eu disse, com o nosso anjo da guarda, e também pedir para que toda noite, quando o nosso corpo físico dorme e que o nosso espírito tenha um pouco de liberdade, que ele possa se recordar, que ele possa aurir forças com seu anjo da guarda, com outros espíritos que lhe auxiliaram. E muitas vezes a gente acorda mais tranquilo, a gente acorda mais sereno, porque durante a noite, durante aquele encontro, eles nos estimulam, eles nos amparam, eles nos recordam das nossas escolhas, nos ajudam a lembrar por que a gente escolheu passar por essa situação. E isso nos auxilia, nos dá força, nos dá coragem, nos dá resignação de passar pelas nossas dificuldades, porque elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual. Não podemos esquecer nunca, nunca. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É o amor supremo. E, meus queridos, nós precisamos entender e compreender isso. Sabe por quê? Nós estamos vivendo, vou pegar aqui, ó, a nossa querida, nosso pontinho, né, o nosso pontinho de areia, o nosso grãozinho de areia. Ó. Isso aqui é um grãozinho de areia, mas é maravilhoso essa terra, essa oportunidade que a gente está tendo aqui. E esse grãozinho de areia lindo, né, esse planeta escola que nos acolhe, que nos recebe, que nos permite a oportunidade de crescer, está passando por muitas transformações. Transformações físicas, transformações morais. Muitas mudanças já vêm acontecendo e vão ainda acontecer nesse planeta. Vai acontecer na humanidade que está aqui encarnada, que somos nós. Então a gente nunca pode esquecer quem está no comando, quem criou esse planeta, quem nos criou. Nós estamos passando por grandes transformações interiores. É a hora da gente despertar as nossas consciências de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Nós não podemos continuar olhando só para nós. Nós temos que olhar para o coletivo, para a humanidade, que se transforma e nós fazemos parte dessa humanidade. A gente não pode querer que isso aqui seja um mundo de paz se a gente não promove a paz dentro de nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações. Se a gente não promove a paz dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da sociedade. A regeneração começa dentro de cada um de nós. Que cada um se regenerando, a gente vai ver realmente o mundo regenerado. O que a gente tem que aprender, meus queridos, é a florescer onde a vida nos planta. Onde a vida nos colocou, com as pessoas que ela nos colocou, a gente tem que aprender a florescer ali, a dar bons frutos, a ser uma árvore que dá bons frutos, pela sua obra, pelo esforço que a gente faz. Nenhum de nós é perfeito. Aqui só há espíritos perfeitos que vêm em missão para nos ajudar. Mas a maioria de nós é imperfeito, é egoísta, é orgulhoso, é vaidoso. E não é vergonha, nem é para a gente se sentir culpado. É para a gente compreender isso e pensar, o que eu posso fazer?
Como eu quero ver a transformação no mundo se eu não me transformo? Gandhi já não dizia? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Ah, mas eu não posso fazer. Pode. Cada um de nós pode. A finalidade da encarnação é essa. É a gente progredir, a gente ajudar o progresso desse planeta. Porque a gente vai se ajudar mutuamente. Deus nos oferece as oportunidades. Nada do que está acontecendo aqui. E olha que tem muitas coisas ruins acontecendo aqui. Muitas guerras, muitos crimes, né? Coisas que a gente está vendo que parece que a gente está voltando para a Idade Média. Coisas absurdas. Mas faz parte. Faz parte. Às vezes é necessário que o mal, sabe, ecloa, venha à tona para a gente ver a necessidade do bem. É necessário isso. Eu ainda costumo brincar que tem muita coisa boa acontecendo aqui no mundo. Tem um bem aqui acontecendo, mas o bem usa pantufa e o mal usa tamanco. Então a gente se espanta com as coisas mal. Está acontecendo? Sim, estão acontecendo sim. Mas são transformações. É a lei do progresso se estabelecendo, é a lei do trabalho. Então que a gente possa entender isso. E nos momentos de desespero, de desânimo, de aflição, de angústia, a gente possa se conectar e entender. Não, isso tem um objetivo maior. O que eu posso fazer? O que eu posso contribuir para melhorar? Aonde eu estou, né, me colocando com os meus pensamentos, com as minhas atitudes? Isso é que vai fazer a diferença na nossa vida. Isso é que vai fazer a gente ser novo em 2026. Não é a mudança de calendário. É a gente ser novo. Então é um feliz novo, né, pra gente, que a gente seja novo, que a gente aprenda essa doutrina, que a gente se esforce para colocar tudo isso em prática, porque a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa, maravilhosa. E que a gente tenha, né, olhos de ver e ouvidos de ouvir e não perder essa oportunidade maravilhosa. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima oportunidade.